Fala aí pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Hoje eu acho que o vídeo é bacana, hein? Eu acho que o debate é legal pra gente discutir, por isso já vou convidar você para deixar o seu like aqui no vídeo. E o pessoal que tá passando pela primeira vez aqui no canal, sejam bem-vindos. Aperta aí 2 segundos, aperta o botãozinho vermelho de inscrever-se e aí você vem junto com a gente, que a gente fala aqui debate sobre notícias, informação, opinião, análise tática sobre o nosso Flamengo. Então chega junto, já deixa o convite para você acompanhar nosso trabalho aqui de perto. Galera, vamos falar sobre essa pergunta, com certeza vocês já leram, já ouviram, viram algum vídeo, enfim. O Flamengo do Renato Gaúcho está parecendo, né? Parece com o Flamengo do Jorge Jesus. O Flamengo está jogando da mesma forma que em 2019. Certamente vocês já leram isso em algum lugar ou já ouviram em algum lugar, por isso até a gente encontra esse debate que a gente bota na nossa pauta aqui no nosso canal. Eu não estou louco em comparar um trabalho de 5 jogos com um trabalho de um pouquinho mais de 50 jogos. Ainda não chegamos a essa insanidade. Mas de fato está em pauta, então é bacana a gente, mesmo que o recorte seja muito minúsculo, né, do Renato Gaúcho, a gente venha debater, a gente venha falar sobre. Primeiro ponto que eu acho extremamente natural, a gente vai ficar um longo período assim, tudo que for positivo nós compararmos ao trabalho do Jorge Jesus. O Jorge Jesus, até por méritos, ele está num segmento de referência. Tudo que possa vir a acontecer de bom, seja com, né, na época com o Domi, com o Rogério Ceni ou com o Renato Gaúcho agora, a gente vai falar, parece o Flamengo do Jorge Jesus. E tudo que for negativo, tudo que for ruim no trabalho desses treinadores, sucessores ao Jorge Jesus, a gente vai falar que parece com o antecessor. Então, o do Rogério Ceni, quando estava jogando mal, era pior do que ou igual ao do Domi, o do Renato Gaúcho possivelmente vão falar que era pior ou igual o do Rogério Ceni, e vai ser essa roda do Flamengo. E tudo que é positivo vai ter, né, como referência ao Jorge Jesus, por tudo que ele conquistou. Apesar do trabalho do Jorge Jesus ter durado um pouquinho mais de 50 jogos, que é pouquíssimo, né? É um recorte pequeno. Nem uma temporada inteira do futebol brasileiro foi muito intenso, todos vivenciaram de uma forma a flor da pele, então parece até que durou mais, né? Infelizmente durou, de verdade, durou pouco, quando a gente fala no âmbito do futebol. Mas vamos lá, vamos comparar de fato, e aqui eu tô com a prancheta que ela vai me ajudar nesse auxílio da gente enxergar do que é o Flamengo do Jorge Jesus, como vocês podem ver aqui na prancheta, e o que é o Flamengo do Renato Gaúcho. Então vamos tentar entender o que tem de semelhança, parece, não parece? Vamos lá. Flamengo do Jorge Jesus. Estrutura, esqueleto tático. Uma linha com 4 jogadores, 2 mais à frente, 2 como homem de criação e 2 mais próximo à área. Era um Flamengo do 4-2-2-2. É um 4-4-2 com a variação do 4-2-2-2. Sendo que o Jorge Jesus, até no período que o Flamengo tinha saída de bola, em alguns momentos, esse 4-2-2-2, ele se transformava em 4-1-3-2. Então é certo a gente afirmar que o Flamengo do Jorge Jesus era um 4-4-2, mas se a gente destrinchar esse 4-4-2, era um 4-1-3-2. Com o Arão jogando à frente da defesa, o Gerson no meio, o meia Arrascaeta pelo lado esquerdo, o meia Everton Ribeiro pelo lado direito, Bruno Henrique e Gabigol um pouco mais à frente. Esse era o Flamengo do Jorge Jesus, 4-1-3-2. Como é o Flamengo do Renato Gaúcho, apesar do recorte ser muito pequeno, mas é o que a gente tem para analisar, é 4-2-3-1. A estrutura do esqueleto tático é 4-2-3-1. Com 2 jogadores trabalhando como se fossem volantes, né? Ele faz uma trinca no meio-campo, na formação de tripé, William Arão e Diego, o Arrascaeta, mais aberto pelo lado esquerdo é o Bruno Henrique, mais aberto pelo lado direito é o Everton Ribeiro e mais à frente é o Gabigol. Logicamente tem a movimentação, a gente vai entrar sobre isso, não precisa ser precoce, calma, mas a gente vê que é uma estrutura do 4-2-3-1 que tem como a variação o 4-3-3. Então é um Flamengo trabalhando no 4-3-3. Já mudou, inclusive numericamente, quando a gente fala das linhas. Saída de bola. O Jorge Jesus tinha saída de bola, como a gente fala muito, né? A saída Lavoupiana, né? Que foi dada graças ao treinador mexicano em 2006, né? Que fez o Lavoupe e tal. Saída do Jorge Jesus com 3 jogadores, o William Arão entre eles, mais à frente o Felipe Luiz, mais à frente o Rafinha, o Gerson como o elo associativo, com Arrascaeta e Everton Ribeiro, e lá na frente Bruno Henrique e Gabigol. Obviamente todos eles com liberdade, isso faz parte do princípio do trabalho do Jorge Jesus, mas a saída é feita desta forma. Como é a saída feita do Renato Gaúcho, é como a gente chama, uma saída mais sustentada, mas tem um parêntese importante. O Renato Gaúcho, além de fazer a saída mais sustentada, que é o volante um pouquinho mais à frente dos zagueiros, com a ajuda dos laterais, trabalhando praticamente como um M, né, ou um W, depende da sua perspectiva, ele também faz a saída com o apoio do volante. Não apenas entre os zagueiros, mas também ao lado dos zagueiros, não havendo essa obrigatoriedade dessa saída lavoupiana dele recuando. Então, também é diferente. Quando a gente fala sobre movimentação, a movimentação ofensiva. A movimentação ofensiva do Jorge Jesus era com Bruno Henrique, Gabigol,
vamos usar o Arrascaeta, o Everton Ribeiro e o apoio dos laterais. Vamos utilizar esses jogadores, fica um pouquinho mais claro. Claro que infiltrando pelo corredor central o Gerson, como até trouxe naquele 4-1-3-2. Mas vamos lá. A movimentação era em X, né? O Bruno Henrique tinha, quando ele entrava, o Arrascaeta no corredor externo. Quando o Bruno Henrique ia para o corredor externo, o Arrascaeta entrava e, respectivamente, da mesma forma, mas de uma menor proporção, e o jogo era menos intenso até de movimentação pelo lado direito, com o Gabigol e com o Bruno Henrique. Mas a lógica, com o Gabigol e com o Everton Ribeiro. Mas a lógica da movimentação é a mesma. E os laterais, eles tinham a liberdade, né, de atacar o corredor que tinha mais espaço. Pelo lado direito, o Rafinha, até mais timidamente, no corredor externo, ou até mesmo por dentro. Mesma coisa o Felipe Luiz. Por dentro, como até parte muito da sua característica, e de uma forma até um pouco mais tímida pelo corredor externo, abrindo um pouco mais. Como é com o Renato Gaúcho, é com o Bruno Henrique aberto pelo lado esquerdo, o Gabigol como homem de referência, o Everton Ribeiro pelo lado direito, o Arrascaeta por dentro e como é o apoio dos laterais. Vamos entender. Primeiro, o Arrascaeta ele não fica mais naquele setor do meio espaço e do lado. Ele tem mais liberdade de flutuação, cai pelo lado esquerdo e também cai pelo lado direito. O Everton Ribeiro, até por ser canhoto, jogar mais pelo lado direito, ele cai mais no meio espaço e quem faz o corredor pelo lado direito é o lateral. Isla, por exemplo, ele ataca mais a profundidade. Do lado esquerdo é o inverso. É o Bruno Henrique que ataca a profundidade pelo lado esquerdo e quem ataca mais o meio espaço é o Felipe Luiz. Mas, logicamente, todos têm liberdade, até mesmo o Bruno Henrique pode cair um pouco por dentro. Então, quando a gente vê de uma forma de esqueleto tático, de organização, de esquema, é uma enorme diferença. Na questão defensiva, né, bola parada, inclusive, tem a maior diferença. O Renato Gaúcho marca de uma forma individual e o Jorge Jesus marcava, né, de uma forma mista, né? Alguns jogadores marcando individualmente, outros jogadores marcando por zona. Aí tá um ponto. O futebol não é apenas isso aqui. E aí eu acho que vem na sua maior semelhança, apesar do recorte ser muito pequeno. Futebol não é apenas tática. Futebol também é ambição, motivação e o quanto o jogador quer se doar, o quanto o jogador quer contribuir para o trabalho do treinador. E aí, na minha opinião, esse é o ponto de muita semelhança, apesar de eu estar comparando um trabalho de um pouquinho mais de 50 jogos com um trabalho unicamente de 5 jogos. É você conseguir motivar, contribuir e os jogadores estarem realmente, né, haver essa simbiose. O Jorge Jesus conseguiu extrair isso desses jogadores, essa ambição, e o Renato Gaúcho está conseguindo, apesar do recorte ser muito pequeno, mas ele está conseguindo essa ambição dos jogadores. Aí, neste ponto, sem dúvida nenhuma, há muita semelhança entre o trabalho do Jorge Jesus com o Renato Gaúcho. O que provém disso? Intensidade, marcação ativa, uma marcação com pressão, um Flamengo com vontade de ter a bola. Isso faz parte de uma questão tática, mas mais do que isso, é uma motivação individual de cada jogador. Porque quando a gente parte do princípio, quando você está sem a bola, o jogador tem a sua incumbência individual, mas só que ele faz parte de um circuito coletivo, de um circuito associativo. Então, se ele está intenso, se ele está com ambição, se ele está com vontade, motivação de roubar a bola, ele vai auxiliar os seus colegas, até mesmo num período de ajuda mútua, a roubar essa bola também. Então, nessa unidade coletiva, eu acho que tem sim uma semelhança. Quando a gente fala de esquema tático, quando a gente fala de modo de jogar, não tem semelhança nenhuma, é outra forma, inclusive, de formar o Flamengo taticamente dentro de campo, mas futebol não é apenas prancheta, não é apenas movimentação de botãozinho, é mais do que isso, é um jogo, como eu falo, um jogo espirituoso. E o Flamengo motivado com essa ambição lembra muito, sim, ao Jorge Jesus. Beleza, galera? Então é isso, nosso debate por aqui. Parece, não parece, o quanto que parece. É verdade que muitas pessoas, analistas, especialistas, colegas da imprensa, vão falar que é igualzinho, primeiro, por ignorância tática, e segundo, para engajar vocês, né, olha, comparece, assista, tal, não sei o quê, e muitos outros, porque tem duas formas de se engajar, né? Ou você falando que vocês concordam, ou sendo hater, né? Porque o hater também, ele consegue, quando você fala, por exemplo, que o Arrascaeta não é craque, isso também dá um engajamento absurdo, né? A gente sabe, são estratégias que se usam. Mas vamos ver, independentemente se parece ou não parece, o mais importante existe mais de uma maneira de você ganhar bem, levar emoção e satisfazer o seu torcedor. Não precisa usar o mesmo esquema tático, o futebol não é feito de uma nota só, pode criar novos elementos. Inclusive, isso eu tô gostando do Renato Gaúcho. Ele não tá fazendo questão nenhuma de ser o sósia do Jorge Jesus, de armar o Flamengo da mesma forma. Diferente do trabalho anterior, que tinha, no início, queria buscar ser o Jorge Jesus 2.0 e acabou não funcionando. Tá certo, pessoal? Então, um forte abraço a vocês, a gente vai se vendo, continue se cuidando. Tchau, tchau.